em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado por Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Quem é você? Você deve ter várias perguntas, e todas elas serão abordadas. Mas, até lá, vamos ir apresentando os nossos convidados de hoje. Pra cego ver, corta pra câmera ver, onde tem um homem corpulento com um chifre e uma mulher muito bonita e muito confusa com um chapéu de bruxa. Sim, ela é a Gabriela Larissa, biomédica, formada em biomedicina. Eu me atrapalhei. É a Gabriela, biomédica, mestre no programa de Biologia Aplicada, Biologia Geral e Aplicada, aqui mesmo na Unesp. Ela é bailarina, cientista, professora do Kipentá e não tem tempo pra nada, mas faz tudo, menos estrelinha. Oi, Derra! Olá! E também estou aqui com Arthur Gasparino, quase biólogo, aspirante a bioinformata. Ele é o nosso especialista em o que for conveniente e também é um companheiro produtor de podcast. Diz oi, Disney. Oi, Disney. Eu entendi aí e tal, mas o que tem a ver que quase é biólogo? Mano, eu nem tô aí na Ele literalmente está aqui. Eu não entendi porque que o quase ser biólogo tá na minha introdução. Vocês estão percebendo que está tudo diferente aqui hoje, porque este é um episódio diferente. É o nosso... Se nossos planos derem certo, hoje é o dia 10 de outubro, dia 10/10, estreia do nosso 10º episódio. Então, hoje tem um tom de comemoração. E por conta disso, eu trouxe os nossos convidados aqui para falar sobre o podcast com a gente, especificamente, o Por Acaso. Acho que uma coisa muito legal para começar essa discussão é que esse é o nosso 10º episódio, exceto que não existem 10 episódios, existem 11, nós temos um piloto. O que aconteceu? Por que vocês começaram a fazer esse podcast? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu acho que, na verdade, a primeira coisa que seria legal a gente falar é quem é quase, porque eu fiz a piada e sei lá. Enfim, mas a gente tem um amigo cujo apelido é Quase, essa é a piada. É isso aí. Então vamos lá. Eu acho que você não apareceu, mano. Apareceu. Ele sabe como ele enquadrou. Conta aí, Disney. Por que a gente começou a fazer esse podcast? Calma, eu tô mastigando uma bala aqui. Eu falei que não era pra pegar a bala, o cara abriu a bala ao vivo na frente dos microfones. Disney, não é pra pegar a bala. Por que não? Não é pra fazer som de plástico. Faz sentido. Enfim. Vamos lá. A gente começou a fazer esse podcast por indicação da Isa, em conjunto com a professora Ariane, que por sua vez está em conjunto com a professora Adriane, que está na Agência de Divulgação Científica da Unesp. Eles já tinham um podcast antes, que era o Mafagafos, porém as pessoas que estavam envolvidas no podcast tiveram menos disponibilidade para fazê-lo, e aí precisou reestruturar a equipe. Nós não estávamos disponíveis, mas demos um jeito de ficar disponíveis, né? E aí a gente decidiu formatar novamente o podcast inteiro, porque não ficou ninguém do podcast anterior nele. Então, pra gente não levar o nome e fazer uma coisa completamente diferente, a gente decidiu trocar a identidade visual, trocar o nome, que inclusive foi o Vinícius que providenciou tudo, da nossa identidade visual, e estamos aí. E só pra esclarecer algumas coisas, apesar da Ariane e a Adriane terem um nome muito parecido, elas não são parentes. Eu confundo o tempo todo elas. E acho que uma dúvida que as pessoas devem ter é: Derra, o que o Disney faz no podcast? E Disney, o que a Derra faz no podcast? Bom, a Derra faz praticamente tudo. E eu faço o resto. O resumo é esse mesmo, na verdade. Na verdade, a Derra não faz praticamente tudo. Eu não edito o podcast. O trabalho de edição, de colocar lá as câmeras certinho no convidado ou nos anfitriões, isso tudo é um trabalho do Disney. Ele também sincroniza o áudio e faz as correções de áudio, faz os cortes e tudo mais, deixa tudo muito bonitinho, faz os ajustes necessários e disponibiliza. Eu não mexo nessa parte da edição.
eu trabalho muito mais na parte do planejamento dos episódios, dos temas, do que vai ser abordado, de quem vai ser convidado, e tenho a função de conduzir a conversa. Sim, a gente não teria um podcast se a Derra não conseguisse conduzir a conversa, porque eu não consigo conduzir a conversa sozinho. E a parte ruim é que conduzir a conversa às vezes é muito difícil, porque a gente escolheu trabalhar com esse formato sem roteiro, né? A gente tem alguns tópicos que a gente tem a intenção de passar quando a gente faz o podcast, só que a gente não tem um roteiro definido, não há uma sequência lógica, e a gente não sabe os assuntos que vão surgir. Então, quando o convidado vem, ele sabe do tema geral, só que a gente fala que ele pode ficar à vontade para falar sobre tudo, e quando a gente tem tópicos, a gente não sabe o que o convidado vai responder em cada tópico. Então não dá para prever, não é uma conversa linear e tem que ficar falando e inventando tudo na hora, o que frequentemente é um tiro no pé, porque precisa pensar muito rápido, porque o podcast também não pode ter silêncios muito longos, porque isso faz as pessoas não prestarem atenção, é um momento que você deixa cair a bola no chão, né? Mas isso é um problema apenas nos podcasts ouvidos. E a gente tem claramente uma segregação com as pessoas que assistem pelo Spotify, porque tá vendo isso daqui, ó? Tá tudo decorado, bonitinho, eles nunca vão ver isso. Mas pra compensar, tem tipo umas 6 pessoas que vêm pelo Spotify. A gente, realmente, o YouTube é o nosso carro-chefe. Enfim, tem 2 adendos a fazer, que a Derra esqueceu de falar de uma das funções dela, que é reclamar. Ela é a pessoa que reclama. Quando a gente faz as coisas, ela vai lá e fala, por que não corta essa fala minha aqui, ou alguma coisa assim. Ela é a pessoa que reclama, o que é uma parte muito importante de todos os processos. E um outro lance... Produtora executiva. E um outro lance desse negócio de não ter roteiro é que é uma merda, porque toda vez que passa, a gente percebe alguma coisa que a gente podia ter falado. Uma vez vi um convidado aí que ele tinha um monte de ideias legais de trazer, colocar tipo, inteligência artificial no telefone para responder uma pergunta, né? Ele ia perguntar pra Siri. Também teve o Benini, que a gente ficou surpreso, que a gente ficou muito tempo conversando sobre os anos 80. Na verdade foi bem legal, mas com certeza não eram os planos. Sim. Então é uma caixa de surpresas, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Esse negócio do formato não ser roteirizado foge muito fácil do controle de tudo que está acontecendo. Tem muita coisa que a gente pensa só depois que a gente reflete sobre o que foi dito no podcast. E tem aquela questão, né, que acaba sendo uma preocupação, que é a associação da nossa imagem com o que a gente está falando, porque tudo sai muito espontâneo na hora. Então eu não tenho tempo de pensar, eu não tenho tempo de... Quer dizer, pensar... Sempre tô pensando. Mas, às vezes, eu não consigo fazer a melhor escolha de palavras para que seja perfeitamente entendido a frase. Às vezes tem coisa que eu tento perguntar para algum convidado e aí ele entende de um outro jeito e aí eu gasto tempo me explicando e sempre fica aquela pergunta. Olá, tô parecendo burra no episódio de hoje. Olá, tô falando abobrinha no episódio, pra que eu fui falar aquilo? Tem um meme que eu gosto muito, que sempre que me perguntam como é fazer o podcast, eu sempre mostro, que é uma pessoa tentando esganar a própria sombra. E ela tá dizendo assim, por que você foi falar aquilo, hein? É mais ou menos assim. E depois que a gente fala, tá gravado. A ideia é que fique espontâneo, então a gente tenta evitar o máximo possível fazer cortes. Então tudo que a gente fala simplesmente sai. Mas você nunca reclamou de algo que você falou, você só reclama das coisas que você deixou de falar. De fato. Se dependesse exclusivamente da Derra, o podcast teria umas 6 horas. E tem vários podcasts 6 horas, talvez seja a hora da gente fazer o upgrade aí. Inclusive, isso é uma curiosidade do nosso podcast. A gente tem esse formato que dura até 1h30 por uma questão técnica. Nosso cartão de memória da câmera só suporta 1h30 de gravação. E é por isso que a gente costuma encerrar quando chega perto de 1h30. Parte engraçada, o nosso cartão SD é de só uma câmera, aceita 1h30. A outra câmera consegue. É porque uma das câmeras é melhor que a outra, ela tem uma qualidade de vídeo melhor. Mas se a gente conseguisse mexer nas configurações para diminuir isso resolveria o problema. A gente acha que tá mexendo, mas a gente é burro. A gente também tá aprendendo a fazer isso. Acho que isso é uma grande coisa que dá pra discutir, que a gente não tem ideia do que a gente tá fazendo. Algum dia você assistiu algum podcast antes de fazer esse podcast? A Derra assistiu um episódio de Mano a Mano. Eu não assisti nenhum podcast. Na verdade, aconteceu uma vez, foi assim, eu não sabia que eu tava vendo um podcast. Eu tava lá no YouTube e eu caí num vídeo que tava falando da primeira pessoa que descobriu que era falsa a gravidez da grávida de Taubaté. E aí eu fiquei lá 20 minutos assistindo o pessoal na mesa, conversando e tal. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí estavam falando lá do pessoal
da emissora, que estavam conversando com a grávida, que estavam desconfiando, não queriam levar ela pro ar, mas ao mesmo tempo não queriam afrontar ela, porque talvez ela tivesse grávida de uma criança só, enfim, todo mundo preocupado. E falaram que a grávida levou um enfermeiro fake, que tudo era muito esquisito, que ela levantava com muita facilidade, com uma barriga enorme. E eu fiquei super engajada vendo assim, né? Porque assunto relevante. Um comentário. Assunto relevante, sim. Pô, interesses aí, né? Minha lista de interesses. Grávida de Taubaté. Não, mas um comentário. Eu gosto que toda vez que a Derra conta essa história, ela conta diferente. Porque ela tenta resumir pra não perder tanto tempo falando do conteúdo do podcast, mas ela sempre acaba falando sobre tudo, só que de uma forma muito difusa. Tipo, listando vários pontos-chave que não aconteceram nessa ordem. E sempre é cada vez mais confuso, mas tudo bem, não é o ponto, só acho engraçado. Eu tô me sentindo quase por dentro, né? Enfim, mas muito importante, tá lá na minha lista de interesses, né? Leitura, ciência, grávida de Taubaté, pá. Aí, eu vi lá esse negócio da grávida de Taubaté, era um corte, na verdade, não era o episódio inteiro. E aí eu tava contando pra alguém de casa, eu acho que era o Camomila, não sei, alguém me disse, aquele podcast. E aí eu falei, E foi assim que eu vi meu primeiro podcast, no formato de vídeo. Mas eu ouvia, depois disso, alguns podcasts, porque no meu trabalho no laboratório eu tenho algumas funções muito repetitivas. E por muito tempo, durante a pandemia, eu fazia tudo sozinha. E aí eu costumava ouvir coisas. Só que eu gostava de ouvir música, só que o negócio dura umas 4, 5 horas. E eu ouvir 4, 5 horas de música, chega uma hora que vai cansando ali, que você não tá mais prestando atenção na música, que ela só tá de fundo. E aí eu ouvi alguns podcasts. Eu ouvi alguns de dicas de inglês, principalmente, que tem um muito legal, que é Inglês em 5 minutos. E tem um muito bom também, que é o Inglês do Zero. Aí eu escutava, só que eram episódios super curtos, assim, com dicas. E acho que foi o que eu mais ouvi, assim, ao longo do tempo. E aí depois eu só voltei a ouvir podcasts quando a gente foi convidado para fazer. Eu assisti um podcast, sim, eu acompanhava um podcast, mas eu só descobri, quando a gente foi fazer esse podcast, que aquilo era um podcast. Eu não sabia que era um podcast. Pra mim era só um vídeo no YouTube que eu deixava dando play lá. Mas eu nunca associei aquilo com podcast. Mas depois que eu entendi mais sobre o formato, fez todo sentido. São 2 canais no YouTube, um chama Comic Historian e o outro chama Comics Explained. De fato. Que são 2 fracassados lá, que leram todos os quadrinhos da história da humanidade. Eles sabem tudo sobre todos os quadrinhos. Se já foi publicado, eles já leram. Não sei como eles conseguem fazer isso. Mas eles pegam e resumem. E resumem entre muitas aspas, porque eles têm vídeo de 8 horas. Eles resumem arcos de histórias em quadrinhos que precisaria você estar acompanhando o histórico de publicação da editora há, 40 anos para você conseguir entender qualquer coisa. E aí eles resumem isso, dando todo o contexto que precisa. Então é um jeito muito mais fácil de consumir quadrinhos. E sem vínculo nenhum com a Marvel. Que caracteriza a pirataria. Não, eles... Pirataria é crime, não façam pirataria. Eles dão os direitos autorais, geralmente é só falado. Eles não mostram, todos os quadrinhos, eles não colocam os quadrinhos que eles estão contando. Eles colocam imagens, aleatórias, e geralmente eles são patrocinados de algum jeito. E colocam coisas assim, e aí se você quiser comprar essa história, você pode ir lá no site da Marvel que vende, blá blá blá, enfim. Então não é pirataria. Mas eu me lembrei também de outra experiência que eu tive com podcast. Eu participei de uma atividade na cultura inglesa que era atuação em podcast. E aí a gente tinha aulas que era para fazer teatro via podcast. Esse foi o 3º formato de podcast que eu conheci. Então era mentira. A Derra não só não conhecia, não só ela conhecia podcast, como ela já fez um podcast antes. E ela aqui falando pra gente, na verdade, eu fiz 2 ou 3. Aí, ó. Caramba, mano, que humilhação. Não, é que eu lembrei disso agora, eu não tinha lembrado até hoje. A gente tá fazendo podcast há quantos meses? Desde maio? A gente tá fazendo podcast há vários meses, hoje que eu me lembrei disso. Mas, nessa atividade, era um grupo de teatro e é um outro formato de podcast. Então, eu conheci com a Grávida de Taubaté o formato de entrevista, conheci no Inglês em 5 minutos um formato informativo feito por uma pessoa só. E aí eu conheci também os formatos de ficção, que também existe nos podcasts. Lá na cultura inglesa eu tinha que fazer em inglês.
a gente fez, na verdade, participei de 2 grupos, né? Um grupo era o teatro e um grupo era o podcast, mas no final os 2 foram podcast por causa da pandemia e tudo mais. E aí, num deles, a gente fez uma história de terror, que era uma paródia do Chamado, que ficou super legal. E eu interpretei a vilã. E no outro, a gente fez uma paródia de uma comédia romântica, que também foi super legal. E no outro grupo que a gente fez, a gente que fazia pequenos sketches mesmo, os alunos faziam os roteiros. Era um pouquinho menor, só que a gente também chegou a gravar um grande conjunto com a produção dos alunos. Só que, lógico, foram os professores que editaram, a gente só tinha que ficar lá falando. Só que um dos professores, o Bruno Gavranic, ele explicou bastante coisa sobre o formato do podcast em si e falou sobre como produzir sons no podcast. E aí ele convidava a gente a fazer algumas coisinhas, fechar a câmera, pegar objetos para fazer som, para as pessoas falarem o que o som parecia. Então ele ensinava a gente a simular som de porta abrindo, som de outras coisas, usando o que tivesse disponível no quarto, assim. Isso foi uma coisa muito legal, para criar efeito. Maneiro. E o outro grupo que eu participava, eles falaram muito mais sobre o teatro em si. Que aí, no caso, era com o João e com a Fernanda. E eles falaram muito mais do teatro em si, né? Mas eles também colocaram os efeitos, fizeram uma edição super legal. Ficou bem, bem divertido, vocês ouviram lá depois. E é isso aí, já tive uma experiência assim, eu tava mentindo. Eu acho que isso é muito legal, mas tá mais pra tipo um audiodrama, né? Que não é bem um podcast, mas no final rolou essa junção de tudo por causa do Spotify, que o Spotify monopoliza como as pessoas consomem áudio. Até audiolivros hoje são chamados de São podcast. chamados de podcast, é. Então os caras que trabalham lendo audiolivros, eles geralmente vão lá, faz um podcast, e aí tipo, hoje a gente vai ler o primeiro capítulo do livro do Stephen King. E aí eles usam isso pra se promover pros audiolivros pagos deles. É porque, na verdade, pelo que eu entendi, né, na recentilidade, o podcast, ele é um formato... Tá rindo que eu inventei palavra. Foi pego desprevenido, desculpa. Eu descobri que, na verdade, né, posso estar enganada, vocês me digam se vocês têm outra informação. O podcast, ele é um formato guarda-chuva para coisas que são feitas em áudio. E aí, por isso que ele pode ter esse formato de entrevista, o formato de monólogo, o formato de audiodrama, ele é uma ferramenta de áudio, é uma produção de áudio, é isso que significa pra mim. Spotify não, perdão. O podcast é a mesma coisa que programa de rádio, só que na internet. E programa de rádio também é uma coisa que não é... tipo, pode ser qualquer coisa, qualquer gênero. É como programa de televisão. Tem várias coisas. Então... Eu acho que isso é muito legal, porque a gente começou a fazer esse podcast que chamaram a gente, né? E aí falaram, queremos fazer alguma coisa, que tal um podcast? E a gente disse, não, e foi fazer o nosso outro projeto, que não vem ao caso. E aí agora a gente tá fazendo esse podcast e a gente tá se matando aqui pra fazer um monte de entrevista, arranjando gente, que é um saco arranjar gente. E a gente podia estar fazendo só meia hora de ASMR toda semana, e era isso, né? O que é ASMR, meu Deus? É o que a gente tá fazendo aqui agora, né? É você falar assim no microfone. As pessoas gostam disso. Por que as pessoas gostam disso? Mas enfim, aí o podcast é isso, é uma coisa que o formato majoritário dela é áudio. A gente tem o vídeo, mas não é o essencial, dá pra só escutar. E isso é uma coisa interessante, porque eu já recebi essa pergunta de qual a diferença do podcast para entrevista. Então, um podcast pode ser uma entrevista, mas nem toda entrevista é um podcast, se não for um formato de áudio disponível na internet. E é isso aí. Então, tive essas experiências variadas com podcasts, né, que acabaram sendo. Hashtag pra cego ver, eu tiro meu tapa-olho que eu estava usando esse tempo todo, estou vestido de palhaço. E sem querer tirar a bandana junto. Sem querer tirar a bandana junto, revelando os meus cabelos loiros esvoaçantes para o podcast. Enfim. Revelando o M do vídeo. Tá proibido assistir em vídeo esse podcast, gente. Caramba, é muito bom. O que mais dá pra gente falar? Bom, uma das dificuldades... Faltou uma coisa muito importante que a gente falou no começo, o Vab entrevistou a gente, das nossas funções no podcast, mas é a função do Vab no podcast, gente. Eu vi que ela me chamou de Vinícius e eu pensei, eu não disse que eu sou o Vinícius, eles devem estar pensando que o Vinícius é uma quarta pessoa. É verdade. Então vamos virar o jogo aqui. Calma aí. Vinícius. Deixa eu já falar uma coisa.
Fala uma coisa. Aproveitando que o Vab esqueceu de se apresentar, mó pressão fazer a abertura, não é não? Nossa, é muito esquisito, é muito esquisito. Pois é. Mas eu acho que eu fui melhor que o Disney. O Disney é péssimo em apresentar a Derra. Toda semana ele fala, e a Derra, que é biomédica, neurocientista. Não, ele não fala biomédica, ele É nunca verdade, disse. neurocientista e vai ensinar pra gente tudo do cérebro, toda semana. Só que eu falo certo o cérebro, Babi. Assim, a Derra, que é neurocientista aí, vai falar umas coisas aí, é tipo assim... Gente, é muita pressão, é muito difícil. A gente bulina ele no final de todo episódio. Eu tenho que deixar consistente, sabe? Eu prefiro que seja algo que siga um padrão. Eu não quero mudar todas as vezes, até porque, mano, a Derra faz tanta coisa, cara. Não daria pra Não captar daria. a essência da Derra numa Não coisa, daria, sabe? não daria. Então eu tento falar o que é pertinente pro episódio agora. Por acaso E é aí? sempre a mesma coisa. Pois é, porque ela é a autoridade maior dela ser, tipo, neurocientista. E geralmente tem vários paralelos pra fazer com neurociência e o assunto que a gente tá falando. Então eu acho importante fazer isso, sabe? Eu acho importante falar que ela é neurocientista e colocar ela como uma função além de apresentadora. Enfim, essa é meu raciocínio. Isso é o que eu ia falar. A única função de verdade que eu tenho que é importante pro podcast é que eu sou a anfitriã e a produtora executiva. Mas, enfim, legal que você adicionou E a alguma coisa aí. neurocientista de plantão. E é professora de balé, professora do Começo a Pintar, ávida leitora. E é isso aí, mais um monte de coisa. Colecionadora de datas de aniversário. Colecionadora de datas de aniversário. Manda nos comentários aí do YouTube sua data de aniversário, ela vai decorar tudo. Não é assim que funciona isso da data de aniversário, ok? É pra movimentar a página. Aliás, ó, uma data de aniversário curiosidade. do Juninho69 que comentou no episódio 4. Eu não tenho interesse de guardar a data de aniversário de todas as pessoas. Tem que ser pessoas que eu simpatizei minimamente. Então, se você Isso tiver... reduz bastante. Então, se você estiver conversando comigo algum dia e eu falar qual é a sua data de aniversário, pode se sentir contente. Mano, tá todo mundo comendo esse negócio dele. Eu sei que você quer pouco comer um Pega mais, aí, mas- Não quero Como é que eu vou falar se eu ficar comendo? Eu tô falando pra caralho. O pirulito é o melhor porque você consegue O pirulito tirar. não é esperto. Não, eu achei o pirulito mais esperto, que você tira da boca e fala. A bala você tem que ficar mastigando. O cara te Na pegou. bala você também tira, mano. Que nojo, mano. Gente, esse episódio tá muito no ortodoxo. Mas enfim, é muito difícil fazer o podcast. Muitas vezes os convidados são imprevisíveis. Às vezes a gente chama gente que a gente não conhece tanto. E é quando é mais difícil, porque é muito difícil conseguir engajar os assuntos, colocar de uma forma que você tenha alguma expectativa do que a pessoa vai responder, né? E tem convidados que falam mais, convidados que falam menos, convidados que não me deixam falar. Isso que eu ia falar. Gente, é sempre uma caixinha de surpresa. Nunca você pode usar a sua expectativa da pessoa pra, de fato, prever como vai ser. Porque às vezes tem pessoas que são super caladonas, que você pensa, a pessoa não vai falar nada, e aí ela senta aqui e ela só para de falar quando a gente força ela a parar. Que nojo, Vibe. Quando a gente força ele a parar. E tem pessoas que normalmente falam muito e elas sentam aqui e ficam tipo assim. E respondem só exatamente o que tá perguntando. Então, é muito difícil você prever isso. Você nunca pode prever. Então, é por isso que um roteiro, ele ajuda você no máximo a se pautar. A você, tipo, não perder o fio da meada. Mas você nunca vai conseguir se ater o roteiro no podcast. Nunca. A menos que você dê o roteiro pro convidado também, que derrota o propósito. E até usar o roteiro é complicado, porque uma vez o Disney chegou e falou, beleza, a primeira metade vai ser assim, a outra metade vai ser assim. Não foi assim. E aí eles ficaram fazendo bullying. Não foi porque eles ficaram fazendo bullying. Não era que ia ter primeira metade e segunda metade, é porque eram dois assuntos, gente. Teve um dia que a Derra pensou em umas pautas legais, o Disney jogou todas elas nos primeiros 20 minutos do episódio. Não fui eu, foi o convidado. Não foi o convidado. Não, mas enfim, tudo bem. Não, todos os problemas intrínsecos a usar um roteiro, complicado. O roteiro é complicadíssimo. Um outro problema dos convidados, que é mais a minha parte, que eu fico ali do lado de trás,
que é que eu tô aqui, tá tendo uma conversa, e eu tô, tipo, no meio da conversa, mas eu não tô no meio da conversa. É muito estranho você não poder falar nada. Eu penso numa coisa, assim, genial, penso, caramba, mano, isso aqui ia acrescentar essa conversa. Não posso. Não que isso impeça ele, ele Não, sempre Eu fala falei, alguma tipo, coisa, 3 mano. vezes no máximo. Não, e outra coisa, e por falar em ele tá aqui na conversa, mas não tá na conversa, a gente falou e não falou a função dele, nem apresentou ele, né? É verdade. Esquece eu, mano. É um mistério. Não, esse daqui é o cara por trás das câmeras. É o cara que aponta as câmeras pra gente. E é isso. E aperta o botão. E troca as baterias durante Troca o as episódio. baterias quando precisa. Não, o cara é bom, mano, o cara é bom. Ele fez todo o curso de capacitação com o pessoal aqui da Unesp, que pra ele aprender a mexer nas câmeras, são câmeras profissionais, assim, que a gente usa, excelentes. Essa daqui, por exemplo, é da marca Canon. Canon. Isso é uma marca? Eu também, sim, eu também faço as fotinhas, né? Que a gente posta de vez em nunca no Instagram. É verdade, eu a faço identidade umas que a gente visual. não posta. Ele criou a identidade visual, gente. Esse logo aqui, ele criou, mano. O cara criou sozinho. Mó brabo. E foi muito legal, porque ele chegou e apresentou para as professoras que estavam responsáveis, né? Que é a Ariane e a Adriane. Apresentou e falou assim, não, esse daqui é a identidade visual. E essa cor roxa aqui, que é uma cor jovem e descolada. Sabe, essas coisas assim de marketing. O cara não sabe. A amarela é jovem, a roxa é excêntrica. Eu não lembro. Eu me lembro que eu tinha chamado de roxo excêntrico e amarelo chocante, alguma coisa assim. Eu inventei um nome para as cores, mano. Sim, pode falar. E o cara lança brava em várias coisas de identidade visual aí, ele sabe mexer nos programas. Aquela, sabe a vinhetinha? Eu faço a edição do podcast, mas a vinhetinha lá que aparece. Tudo ele fez, mano. Faço animação aí. O cara fez bastante coisa. Sim. O cara é bom. Fiz uma coisa ou outra que usou várias vezes. Acho que quem trabalha mais é você de longe. Mas o meu trabalho é trabalho de cor, né? Ficar repetindo ali, fazendo a mesma coisa. Você faz trabalho Eu acho que o criativo. Disney trabalha bastante tempo, só que eu acho que o meu trabalho é mais ingrato. Sim, de fato. E não sou eu que vou começar a valorizar seu trabalho, não, mano. Você acostuma. Porque eu acho que a sua parte é meio fácil ainda, não vou mentir. Claro que não. É o mais ingrato porque parece extremamente fácil. E eu tô lá suando, eu Parece. tô ouvindo cada palavra do que a pessoa tá falando e pensando. E como eu sigo a conversa depois? E como eu faço pra ela continuar falando? Mentira, eu preciso você responder nunca- e fazer uma observação. Você nunca fez isso conscientemente, Dessa. Simplesmente sai assim. Você, tipo, chega e fala, mano. Eu não sei como você faz isso. Como você só chega e fala as coisas. Pensa assim e fala. Aí que tá seu engano. Tô falando aqui, eu tô lá suando, pensando milimetricamente, 100% atenta ali no momento da coisa acontecendo. Boa. E aí todo mundo pensa assim, ela não tá fazendo nada, tá ali se divertindo. Mas é mau trabalho, eu preciso pensar lá umas coisas, pescar umas coisas tão longe pra interagir em alguns assuntos com alguns convidados, meu Deus. E não tá se divertindo. Pode falar. Não, me divirto também, lógico que me divirto. Não, sim. Mas é muito difícil. Acho que a gente não ia conseguir tornar isso divertido, não tornar isso divertido, nem se a gente quisesse. Uma outra curiosidade legal sobre a gente, inclusive um fato de que a gente tá aqui sem máscara, é que a gente mora junto. Então a gente acompanha, definitivamente não apoia. A gente acompanha intimamente o trabalho um do outro, a gente tá sempre um em cima do ombro ali do outro, sempre se olhando, porque a gente mora junto, a gente é quase familiar nessa altura. A gente dorme junto, a gente divide um quarto. A gente divide quarto. E a outra coisa também é que agora não precisa mais usar máscara na Unesp, já tá liberado. De fato, vai fazer umas 3 semanas. E sim. Eu ainda uso nos corredores, Mas- gente. Eu tenho. Eu também. Eu me sinto estranho. Eu sempre olho pra uma pessoa, vejo uma pessoa sem máscara e falo, olha ali o Bolsominion, mano. Eu acho estupendo a ideia de poder esconder metade do meu rosto, o meu queixo quadrado, com a minha barba ruiva e longa. O cara é gostoso, gente. O cara é gostoso. Gente, mas seguinte, eu lembrei, o meu trabalho mais ingrato das minhas 2 funções, além de eu ter que ser um anfitrião, que é muito zoado, e que me gasta muita... Calma aí, Calma, eu quase morri. Nossa. ninguém vai te ouvir. Ai, Disney, que é isso? Vou aproveitar pra tossir também, calma aí. Outra coisa de podcast, gente. Às vezes o convidado tá falando, ele tá lá no meio de um processo assim, e você tá tipo com um pigarro na garganta, você precisa tossir, você precisa, sei lá, coçar o nariz. Você não pode, mano, você tem que ficar ali. E é horrível, isso é muito desconfortável, gente, ficar esperando a pessoa. E às vezes eles nunca terminam de falar. Mas quando Mano, o convidado tá falando, se você não for fazer barulho, tipo, tossir, você não pode. Se você não for fazer barulho, você pensa assim, não, a câmera que tá filmando o convidado que vai estar agora.
Então você pensa, não, beleza, vou dar uma coçadinha no nariz, arrumar o cabelo, alguma coisa assim. Mas às vezes é ela que tá falando e não para de falar e eu tô aparecendo, então eu não posso fazer nada. Então eu tô tipo com uma coceira no nariz e eu fico tipo... Horrível. Tem que descrever, né? Tremendo. E também não pode ir no banheiro. Isso geralmente gera inconveniências aí. E é isso, mas eu ia falar que ser anfitriã é uma coisa trabalhosa. Eu me gasto lá toda assim. E eu já falei que a gente podia fazer o teste. Daria pra deixar o Disney de anfitrião um dia. E a gente já tentou fazer isso um pouco em cena e eu pensei, vou falar menos coisa nesse episódio aqui. E aí ninguém falava nada, e aí eu tive que continuar falando. E sempre eu tenho que continuar falando. E é isso. Só que a minha pior função não é a de ser a responsável de manter a conversa acontecendo ali. A pior função é a função que você disse de reclamar. Sim, com certeza, com certeza. Porque essa daí o pessoal fica agindo como se não fosse a minha função. Tudo bem, eu digo reclamar, mas é como se eu supervisionasse. Sim, exatamente. Mas não é só reclamar de tipo, pô, cortar esse negócio aqui, essa parte aqui, fazer alguma coisa aqui. É reclamar de tipo, pessoal, cadê o negócio que tem que ser postado amanhã? Não, ela é literalmente a nossa chefe, gente. Cadê? Eu esqueço todas as vezes, sem exceção, da postagem no Instagram. Todas as vezes, todas as vezes. Eu faço as capas na hora, tá sempre tudo pronto, dá tempo. Não posto no Instagram, não. Posto no Instagram sempre esqueço. Eu tenho que ficar caçando cortes também no negócio pra postar. Faz um tempo que não sai corte, gente. Tem que Desculpa. lembrar ele de fazer isso, tem que lembrar ele de fazer o episódio, tem que lembrar todo mundo. O Disney às vezes não é só lembrar, às vezes tem que implorar também. Tem essa questão, né? Às vezes tem que... Eu tô passando por um momento difícil, tá? Também não precisa lavar a roupa aqui não, mano. Não, mas essa é a minha pior função. E não é uma função de verdade. Ninguém reconhece como uma função de verdade aí, essa função de garantir que a coisa vai acontecer, e bem acontecida, no caso, né? Enfim. Mas é isso, é muito imprevisível. Os dois trabalhos são... Parece muito simples, só que são duas coisas que exigem muito de eu ficar pensando e mentalizando as coisas que precisam ser feitas, os prazos, a conversa na hora da conversa, a introdução inicial que eu faço uma diferente para cada convidado e falando do assunto do dia. Agora isso tá ficando mais fluido, tá ficando mais fácil. Mas também são coisas que parecem muito simples quando a gente tá escutando, só que na hora que a gente vai fazer não é tão simples assim. Sim, de fato. É uma habilidade aí que você tá desenvolvendo. Com Gente, tá eu vou melhor. pensar no meu trabalho, assim, no futuro, pra gente poder pôr um corte maneiro desse episódio. No Instagram. Eu vou contar uma curiosidade que não tem nada a ver com o que a gente tava falando agora, isso vai ser o corte. Eu descobri esses dias... Não me interrompe. Calma, gente, calma. Eu descobri esses dias que se você tem uma latinha de refrigerante ou uma garrafa de refrigerante e ela caiu, chacoalhou, sabe? Você vai abrir, ela estoura para todos os lados. Se você pegar e girar ela, ela não estoura mais. Alguma coisa com a força centrípeta faz com que ela não estoure. Eu não sei porquê. Eu preciso pesquisar isso, da ciência por trás aí pra gente pôr. Mas isso é muito legal. Façam isso. Uau, muito legal. Continue. Esse vai ser o corte. Completamente não relacionado. É? Né? Mas enfim, mas é isso, então essas são as funções do podcast. Eu sujo a minha imagem, enquanto o Disney me faz companhia na conversa. É isso aí, mano. É porque eu não tenho nenhuma imagem a ser sujado. Eu literalmente não tenho uma imagem, não aparecerei nesse episódio. Você claro que vai aparecer nesse episódio. Nesse, literalmente, você vai. Eu tenho um vídeo hoje, então. Não uma imagem. Justo. São várias Mas, imagens enfim, seguidas. Mas essas são as funções. Eu planejo as coisas, conduzo as conversas, sujo a minha imagem conduzindo as conversas, porque eu tenho que falar as coisas na hora, não dá tempo de pensar, não dá tempo de colocar da melhor maneira possível. O Disney faz a edição, de juntar o áudio e os ângulos de câmera. O Vinícius faz as postagens, o material de divulgação, tudo isso. E ele também faz a gravação, opera as câmeras no dia que a gente está gravando. Essas são as nossas funções. E uma coisa que eu queria falar eram os episódios favoritos. Isso é um assunto muito legal, porque todo dia eu saio daqui pensando, nossa, esse é o melhor episódio que a gente fez até agora. No começo eu saía, mas depois parei. Agora, Porque teve o do Benini. o do Benini foi muito legal. Mas, nossa, eu acho que os episódios que eu mais gostei, assim,
Não por nada, mas eu achei que o papo fluiu bem, achei que a gente deu informação, achei que ficou legal e que foi fácil, como anfitriã, para eu conduzir. Eu acho que os melhores foi o terceiro episódio, que eu não sei se é terceiro ou se é segundo, porque a gente começou do zero. Fala pro convidado aí. É o Rock dos Poetas Mortos. Com o Cesária. Que também mora com a gente. Que também mora com a gente. O episódio do Cesária é um dos que eu mais gosto. Eu gosto muito do episódio do Benini, caçando demogorgons e sereias. Esse daí foi muito legal, foi muito fácil. Esse episódio a gente conseguiria fácil ter ficado muito mais horas falando. A gente só terminou pela limitação técnica que eu já expliquei mesmo. Acho que esses dois são os meus favoritos, mas eu gosto muito daquele episódio do Genética, a Magia da Atualidade, que veio a Dalton e a Jordana, que ele foi muito divertido. Aquele dia eu tava realmente só me divertindo mesmo. Ali eu fiz muito pouco esforço como anfitriã, foi muito fácil, muito simples a conversa, até porque tinha mais gente, né? Então eu gosto muito desse episódio. E a menina falava demais. Sim, a Jordana fala bastante, muito legal. Eu também gosto muito do episódio da Cibele, mas por um motivo diferente. Assim, a Cibele fala super bem, ela é ótima, incrível. Ficou super legal a conversa, só que eu acho que o tema abordado é muito relevante. Então esse eu gosto bastante pela questão da temática. Eu acho ele muito informativo, achei que aquele ficou bem legal. Mas isso aí, eu acho que não tem nenhum, assim, que eu não gosto. Tem dois que eu não gosto por motivos diferentes, opostos, na verdade. O primeiro que eu não gosto, não é que eu não gosto, mas enfim, eu vou explicar. O nosso primeiro episódio, o Zerinho, lá com o Joel, que é um ótimo episódio. Eu achei ele muito legal, a gente falou sobre várias coisas legais. O Joel é ótimo. Mas eu tava extremamente nervoso, porque era a primeira vez que eu tava gravando algo do tipo. E eu acho que eu vejo que eu tava nervoso quando eu assisto partes daquele episódio. E eu assisti muito porque eu tava fazendo edição. Então eu acho que é um dos episódios que eu dei menos de mim, assim, porque eu tava muito nervoso e tava tentando me ater muito a um roteiro que não existia. Mas o segundo episódio que eu não gosto tanto, por uma razão completamente oposta, é justamente o da Jordana e do Adalto, que é a Genética, a Magia da Realidade. Aquele eu estava... Foi o que eu disse, não foi? Você disse realidade. Não, atualidade. Enfim, aquele eu estava confortável demais, porque era um assunto que eu gosto, que eu considero que eu domino um pouco. O quê? Você tá assim, ó, me dá esse papel aqui, ó. O cara tá assim, mano, é brincadeira, meu. Enfim, aí é um assunto que eu relativamente domino, e eu tava só me divertindo e conversando. Então, não me ocorreu a fazer a parte que é importante do podcast de verdade, que é a divulgação científica. Então, a gente entrou em assuntos, tipo, mais complicados do que deveríamos. E eu não me ative, porque eu tava muito envolvido lá e tal. Então, foi um dos mais divertidos de gravar. Mas eu acho que a gente acabou ficando técnico demais por causa disso. Isso é uma coisa que a gente acha muito importante aqui, que a gente valoriza muito, que é ter algum burro na conversa. Geralmente a Derra acaba tomando essa posição, mas ela não é burra. Ela faz isso por pragmatismo. Porque precisa de alguém perguntando, mas o que é isso? O que é aquilo? Para forçar o nosso convidado a explicar as coisas. E às vezes falta um pouco disso. Às vezes a gente acaba se envolvendo demais na conversa e ela começa a fluir muito longe. E é muito difícil, às vezes, interromper o convidado. Porque às vezes ele tá falando super empolgado e a gente vai para ele e falar, tipo, mas calma aí, meu parceiro, explica devagar aí o que você tá falando. E às vezes a gente não consegue fazer a intervenção. Só que ultimamente a gente tem tentado mais, né? A gente tem se esforçado mais para que isso seja feito. Mas isso é uma coisa real. E no episódio do Joel, a gente tava evitando um pouco os temas científicos também. Porque a gente tinha essa proposta de não fazer aquele formato palestra, de ficar uma conversa interessante e que você, por acaso, acaba aprendendo alguma coisa. E aí a gente fugiu muito do assunto também e isso deixou os ouvintes um pouco confusos com a proposta, né? Algumas pessoas falaram isso. Não foi um bom primeiro episódio. Por isso que ele não é o primeiro episódio. Ele é o zero. Ele é o zero. Mas eu acho que aquele lá não sofreu tanto com isso porque a gente de fato era leigo. Porque nós dois somos de biológicas. E o Joel é professor de física, né? Então já era um assunto
que a gente entendia menos. Eu pesquisei várias coisas para ver se eu conseguia tirar dúvidas, guiar a conversa e tal, mas ainda é uma coisa que foge completamente do meu conhecimento. Então a gente estava numa posição de leigo. Mas esse eu não tô dizendo que a gente não foi claro, eu tô dizendo que a gente evitou o assunto científico. A gente ficou falando muito tempo a mais dos filmes, de uma forma como uma decisão consciente, né? E aí a gente deixou um pouquinho de lado, porque a gente ainda estava experimentando o formato, como as pessoas iam receber e tudo mais. Mas a ideia é que a gente fique melhorando. O duro é aquilo, né? A gente grava, não ficou perfeito. Frequentemente eu saio insatisfeita porque eu devia ter falado mais alguma coisa, porque em alguma coisa eu devia ter sido mais clara, porque em algum momento eu perdi uma deixa e acabei não conseguindo falar. Ou falei alguma coisa que eu acho que eu não deveria ter falado. Enfim, frequentemente eu saio com essa sensação e aí a gente pensa, na próxima a gente faz melhor. Só que o problema é que a anterior tá gravada e tá lá disponível, né? E vai ficar lá. Então não tem muito perdão pros erros, né? Não tem muita retratação. Exato. E não existe uma próxima de verdade, né? É outra parada. Cada episódio é um... A gente não vai chamar o Joel de novo pra fazer o mesmo ele falar assunto. mais. E aí, sei lá, a gente erra demais aí algumas coisas. E às vezes, muitas vezes, as coisas que parece que eu falei demais, que eu, sei lá, não fui entendido o suficiente, depois quando eu escuto gravado no momento da edição, que o Disney tá fazendo, não é tão ruim assim. Então, até agora, pelo menos, né, ninguém fez nenhuma observação de algo que eu tenha dito que tava incorreto, que soou mal, que foi mal interpretado. Nós não fomos cancelados ainda. Ainda não. Mas, enfim, frequentemente eu tenho essa ideia de que talvez alguma coisa tenha ficado muito ruim. Mas aí, quando eu reescuto, eu percebo que não ficou tanto assim quanto me pareceu na hora. Porque na hora a gente sente uma pressão um pouco diferente. Então tem a tensão de você tentar buscar a resposta do convidado, só que precisa ser muito rápido e você precisa mostrar interesse. Então eu não posso nem ficar pensando demais no que eu vou falar, senão eu não escuto o que o convidado está falando e não consigo responder para ele. E tem que tomar muito cuidado também para não... tem que tomar muito cuidado para não rotacionar muito rápido o assunto e acabar deixando as coisas no ar. Porque às vezes o convidado entra num assunto antes, um assunto que já estava previsto, e, né, entre os tópicos que a gente gostaria que fosse abordado, e aí a gente precisa continuar de onde ele está. E tomar muito cuidado para a pessoa não responder alguma coisa e a gente falar, legal, mas e a outra coisa? E mudar completamente de assunto. E isso frequentemente é um desafio. Sim. É muito difícil conseguir estruturar as pontes entre as coisas, para ficar um diálogo assim natural. Então, na maior parte das vezes a gente só deixa rolar mesmo o diálogo como tá rolando. E tem alguns episódios que a gente acaba não abordando coisas que a gente queria que fossem abordadas, que poderiam ter sido abordadas. No último episódio que saiu, por exemplo, o da professora Persília, sobre comunicação animal, a gente queria ter falado um pouco das questões éticas de experimentação animal, como é que isso é interpretado, como é que os filmes contribuem para a forma que as pessoas enxergam. E foi uma coisa que a gente não conseguiu colocar. E aí a maioria dos episódios que a gente termina, a gente queria que eles voltassem para que a gente conseguisse fazer com outro foco. Mas, enfim. Sim. Especialmente episódio com gente como a Cibele, que ela mesma já se troca de assunto várias vezes na mesma frase, né? Então acaba deixando para trás vários assuntos muito maneiros, né, pra gente ter falado. Sim, é que, sei lá, os convidados, eles têm tanto a dizer, eles têm tantas coisas para contribuir que é muito difícil. E 1h30 acaba sendo muito pouco tempo. Especialmente para uma conversa que não é só sobre o conteúdo. Então a pessoa consegue compartilhar mais coisas, consegue falar sobre a opinião pessoal dela, sobre tudo isso, como as coisas impactam ela. Isso dá uma enriquecida muito legal e é muito difícil trabalhar com muito pouco tempo. Então tem convidados que daria facilmente pra gente ficar muito mais tempo falando. Daria para fazer isso com a professora Anchieta, com a Cibele, com o professor Benini, com a Persília. A maioria dos convidados daria. O Adalto e a Jordana, que foi o nosso maior episódio, e que também a gente teve que terminar por questões técnicas e questões de outros compromissos também, que a Jordana precisava viajar. Curiosidade, esse foi o episódio que a gente descobriu que a gente tinha uma limitação técnica. Ele não podia ser tão longo quanto a gente queria. A gente perdeu até um pedaço do episódio. Exatamente. E hoje outra coisa importante que está acontecendo, além de ser o nosso episódio número 10, que é o 11º, a gente está inaugurando as nossas camisetas do podcast.
Aham. Essa camiseta é muito legal. Eu me lembro que quando falamos, hey, vamos fazer camiseta, eu pensei, caramba, que legal. Mas isso vai ser um problema, porque o tecido da camiseta vai ter que ser parecido com o tecido da nossa marca, né? Aquele roxo. Isso parece que vai ser difícil. Parece que tem poucas opções de tecidos. Mas não, ela veio no roxo certinho. O amarelo que era pra ser a tinta, daria pra misturar e fazer da cor mais parecida, que ficou meio laranja, né? Mas eu ainda tô achando sensacional, mano. O podcast virou uma coisa de verdade. Raramente as marcas que eu faço viram uma coisa de verdade. Então é muito legal ver isso. Tamo aí, tamo pra ficar. É. E o seu episódio favorito, Babi, qual é? O meu episódio favorito. Eu me sinto dividido entre dois, na verdade. Eu gosto muito da Cibele, porque ela fala muito e ela falou muitas coisas muito legais. E, normalmente, eu gosto muito daquele filme, O Lugar Silencioso, aquele filme é irado. E eu também gostei muito do Ribartik, que ele falou sobre coisas que eu achei muito legal, eu me senti muito por dentro, eu claramente sinto que eu tô na mesma página que vocês, talvez seja porque eu sou meio burro, eu fico ali no canto. É porque ele é da física médica. E o Ribartik é meu professor, ele me deu aula várias vezes, inclusive ele já me reprovou. Então foi muito legal, ele é um cara que eu gosto muito desse assunto. Isso é uma coisa interessante para se falar, agora que eu pensei. Nós estamos aqui, nós estamos falando dos nossos convidados que a gente traz, alguns são nossos professores, né? Como o caso meu, o Rui Bartik, o Anchieta, que é seu orientador. Tinha mais alguém que foi professor de vocês? Quem? A Cibele foi minha professora. A Cibele, Persílio, Benini. O Ribartik foi meu professor. O Ribartik foi seu professor também. A Persília e o Benini foram meus professores. O Ribartik foi meu orientador. Então, como que vocês escolhem convidados? Como que vocês escolhem quem a gente vai chamar pra vir por aqui? Então, quando a gente chama alguém pra cá, a gente tem em mente duas coisas. Primeiro, a pessoa precisa estar um pouquinho por dentro do assunto científico que a gente quer conversar. Como não é de uma forma muito aprofundada, a pessoa não precisa ser especialista tão especificamente naquilo que a gente vai falar, mas frequentemente ela é. Né? Então, no caso da Persília, ela realmente dá aula de comunicação animal, ela tem doutorado na área de comportamento animal e tudo mais, então muitas vezes casa muito bem. A Cibele também, ela trabalha com programação, ela fez o doutorado dela inteiro nisso, programação fetal, não a programação de computador. Enfim, e a outra coisa que a gente leva em conta sobre os convidados é, como diz o Vab, né, nas suas palavras, se ele é desenrolado. Então a gente gosta de chamar pessoas que sejam mais carismáticas, que costumam falar bem, que são articuladas, né, e que a gente acha que vai dar um bom papo. Então a gente leva em conta esses dois fatores. E aí, por isso, frequentemente a gente chama pessoas que nós já conhecemos, porque aí a gente sabe que elas são desenroladas. Que vai ter papo. Mas aí que entra aquilo que eu falei lá no começo do Mas episódio, às vezes né? não. Não importa o quanto a gente espera que a pessoa vai ser desenrolada ou quanto a gente espera que ela não vai ser, sempre surpreende, mano. É sempre diferente. Mas, uma coisa, muitos dos temas dos episódios, eu pensei neles e nem sempre eu tinha uma pessoa em mente, um convidado em mente, mas eu pensava em fazer o paralelo da ciência com algum filme. E aí a gente começava a pensar em professores que podiam falar sobre aquilo. Alguns, eu não vou mentir, alguns eu tinha em mente já o professor. Mas a maioria a gente pensa num tema e a gente procura quem pode falar daquele tema. De fato. E se forem pessoas que estão aqui é muito mais fácil, porque a pessoa precisa vir aqui para fazer a gravação. Então os professores aqui são as pessoas mais acessíveis. Os pós-graduandos também, né? São mais acessíveis ainda, porque eles têm tempo. Os professores raramente têm tempo. Calma lá, não sei que pós-graduando é esse que você tá vendo aí, não. Enfim, mas ninguém tem tempo e é sobre isso. Nem a gente tem tempo e estamos aqui. Mas o difícil é só que às vezes a gente conhece muitas pessoas que são muito legais, só que dentro da mesma área. Então tem pessoas que a gente adoraria convidar, só que são temas que a gente já abordou chamando outras pessoas. Uma delas, por exemplo, uma pessoa que eu adoraria chamar nesse podcast é a professora Adriane, que trabalha com genética, e a gente já fez um episódio de genética. Pois é, eu queria que a gente também chamou duas pessoas que eu achei o máximo, que foi o Adalto e a Jordana, que eu queria chamar demais. Eu queria muito chamar o Pinhal, mas ele trabalha com genética, todo mundo trabalha com genética, e a gente já fez o episódio de genética, a gente vai precisar achar algum jeito de fazer uma abordagem diferente para chamar essas pessoas.
Mas uma coisa legal que você falou, você colocou entre seus episódios o episódio do Matrix, né? E a Revolução das Máquinas, no caso, foi o nome que saiu. E no caso, eu também gostei muito desse episódio, mas porque eu percebi que a gente estava com uma tendência. A gente chama muito professores da área de biológicas e muitas vezes os nossos podcasts, os assuntos acabam chegando no mesmo ponto. Então, quando a gente chamou o Benini, quando a gente chamou o Vitor para falar do Jurassic Park, quando a gente chamou a Persília, até o Adalto e a Jordana, muitos dos convidados acabam chegando no mesmo ponto de vista da biologia, que é um aspecto mais geral. E aí, nesse sentido, eu acho que o episódio da Cibele, do Lugar Silencioso, e o episódio do Ribatic, eles se destacam como episódios de temáticas relevantes dentro da área da ciência, que não estão igual aos outros, né? Então, eles estão bem distantes de tudo que a gente tem feito. E foi engraçado que eles saíram no mesmo mês. Então, acho que foi um mês que a gente se superou aí na temática para trazer. O do Anchieta também foi bastante diferente do nosso padrão, eu achei. Sim. A gente falou muito sobre karatê. Isso foi uma coisa que eu não achei que aconteceu, diga-se de passagem. Eu achei que a gente fala muito de neurociências, mas a gente acabou falando muito de karatê. Pois é, e quer saber? Tô dentro, eu não sabia a maioria daquelas coisas. Foi um dos episódios que eu mais aprendi de verdade. Foi super legal, foi super informativo. E no final, mesmo não sendo conhecimento científico, ainda é um conhecimento, né? Então, o nosso podcast, ele tá se tornando mais do que um canal de divulgação científica, ele tá se tornando um canal de partilhamento de conhecimento em geral. Então, o Karatê, por exemplo, a gente aprendeu muitas coisas de uma coisa que eu nunca tinha tido contato, exceto assistindo Cobra Kai. De fato. Pode falar. Então, vou falar, mano. Vamos mudar de assunto. Não, então fala, Disney. É que eu tava com a bala na boca, eu pensei, não, deixa eu Então, falar. tira a bala da boca. Tá muito mastigada. Pode falar aí. Então, vou falar, hein? Seguinte. Você disse que a gente, às vezes, encontra um assunto que a gente acha maneiro, um assunto que é atual, e aí a gente tenta chamar alguém para falar sobre esse assunto. Vamos aí, vamos falar de assuntos que passaram, que a gente não fez o episódio ainda. Acho que isso é uma coisa que o pessoal ia gostar. A gente queria muito. A primeira coisa que me veio na cabeça era fazer o episódio do Cavaleiro da Lua. Esse episódio ia ser muito maneiro, cara. Pra falar de transtorno de personalidade, falar do Cavaleiro da Lua e de Fragmentado. Sim, verdade. Isso ainda tá nos planos, a gente queria fazer quando lançou a série do Cavaleiro da Lua. Infelizmente a gente perdeu a deixa, aí ele se tornou agora o que a gente chama de tema frio. Que é uma coisa que não tá recente, né? Não foi lançada recente. E que não tem prioridade, portanto. Mas que ainda é do entretenimento e que a gente pode abordar se não tiver nada recente que a gente tenha um convidado e um assunto para conseguir conversar. Esse a gente não conseguiu encontrar data com a pessoa que a gente ia chamar, mas talvez ele venha aí no futuro. Ia ser ótimo. Sim. Uma outra coisa que a gente queria muito fazer é um episódio falando sobre bioenergia. Bioenergia. Que aí tá também pra gente conseguir agendar. Outro episódio que a gente tá tentando fazer há muito tempo é o de meio ambiente, dos Simpsons. Que a gente quer falar sobre Simpsons. A gente já pensou em falar sobre Simpsons, a gente já pensou em falar sobre Interestelar. Que é aquele final lá que tem aquela parada que é umas plantas dentro de um negócio. Não, é mais no começo, que o planeta Também, tá acabando. o planeta tá acabando. Enfim, tem várias coisas que dá pra falar. A gente já reescreveu esse roteiro várias vezes. E a gente queria muito... A gente nunca escreveu esse roteiro. Não, eu já escrevi várias vezes. Ele escreveu. Várias vezes. O que é muito engraçado, porque a gente não tem nem roteiro, né? Não, é a lista de perguntas, pô. Eu sei, eu tô Tipo zoando. roteiro. Mas enfim, e aí a gente tenta muito, e a gente queria muito chamar o professor Amorim aqui da faculdade, mas que homem ocupado, gente. O cara, todo dia ele tem que fazer coleta, e pô, os trabalhos dele, ele passa o dia inteiro coletando, às vezes a semana, é foda. Mas, uma hora a gente consegue, é só a gente não desistir, uma hora vai rolar esse episódio. Tem episódio sobre... Eu tenho fé. E tem um episódio que está programado, e se está confirmado, vai rolar mesmo, será real, que é o episódio sobre largados e pelados. Como sobreviver na selva. Eu acho isso muito legal. Eu acho que um episódio que também tá na nossa lista lá de episódios, a gente tem uma lista no WhatsApp, com os assuntos de alguns candidatos, e um episódio que eu estou antecipando um bocado, que é um que a gente pode falar sobre transhumanismo, né? Falar sobre próteses, cyberpunk e tudo mais, ciborgues e tudo. Eu acho que isso vai ser um episódio muito legal. Tem um homem aqui que ele é lindo. Eu adoro esse cara, mano. Aquele cara é bom.
Esse episódio vai ser show de bola assim. Mas ele ainda não sabe que ele vai ser chamado. Ele ainda não sabe não que vai fala ser ainda. chamado, sim, não vou jogar o nome na roda ainda. Mas enfim, a gente tem vários planos de... Ainda bem que ele não vai jogar o nome da roda, que o cara já passou aqui, se declarou pra ele. Ia ser muito constrangedor. Depois disso eu não vou mesmo. Mas não se preocupe, esta pessoa não escuta o podcast. Ainda. Que bom. Enfim, mas nós temos vários episódios planejados e muitas vezes a gente planeja, tem um imprevisto, a gente não consegue gravar. E aí a gente precisa passar algum outro episódio na frente que não estava previsto. Aí às vezes a gente perde a deixa do assunto que está sendo comentado no momento, né? Teve pouquíssimos episódios que a gente conseguiu fazer quando o assunto ainda estava em alta. Eu acho que a gente conseguiu mais o do Doutor Estranho, que foi o primeiro. Doutor Estranho. Que saiu junto com o segunda O parte. Stranger Things e o Cobra Kai. Os demais a gente não conseguiu acompanhar em tempo, né? O Jurassic World a gente tentou, só que aí a gente demorou. Jurassic World, esse episódio, ele é o episódio com o pior título, na minha opinião. Eu odeio aquele título. Aliás, Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Cara, chegou a hora não precisa deixar isso de acontecer. pedir a opinião do público. É porque assim, Enquete gente do tem- YouTube, gente. não, é outra enquete, calma aí. A gente tem uma discussão séria aqui entre o nosso grupo. É verdade, é sério mesmo. A gente nunca tá de acordo com os nomes que saem pros episódios. Por quê? Eu sou uma pessoa muito favorável a gente, de alguma forma, conseguir falar no título o filme que a gente tá usando. Eu também, então eu não sei o que tem de discussão. Só que tem é que o Fábio é burro, só. Não, isso é ruim, mano. Não, eu vou explicar meu ponto. É porque assim, como a gente quer discutir ciência, né, de uma forma leve, usando uns temas de entretenimento, para as pessoas por acaso aprenderem algo, a gente tá usando temas de entretenimento para que as pessoas queiram ouvir, né? Sem ser de uma forma enfadonha. O que adianta a gente escolher o filme pra fazer um negócio pra pessoa aprender lá uma ciência por um acaso, se a gente não vai botar no título que é aquele filme? Como é que a pessoa vai chegar lá? Essa é toda a estratégia do negócio. Muito razoável, de fato, tudo que você disse é verdade. Mas primeiro, você leva títulos ruins. Caçando Demogorgons e Sereias foi ótimo. Esse é legal, sim, e tem um nome de um elemento ali da coisa e tô dentro. Mas agora, na sua opinião, aquele episódio ia se chamar Stranger Things caçando sereias e etc. Não, mano. na minha opinião, ia chamar o que chamou, foi eu que escolhi. Então, Não, mas o que a gente defende não é ter o nome da coisa dois pontos. A gente só usa o nome das coisas dois pontos quando a gente não consegue pensar num jeito melhor. exato, concordo com vocês. É esse caso aí que a gente não pode fazer isso, é muito feio, é muito longo. O título tem que ser curtinho. Eu gostei muito do título do Multiverso, uma conversa sobre multiverso loucura, porque remetia ao Doutor Estranho, sem falar do Doutor Estranho. O Caçando Demogorgons e Sereias foi muito legal. A verdade, sobre Cobra Kai, a gente não tava muito criativo, né? Mas tem Cobra Kai lá e tem Nex. é porque ia ser muito difícil comunicar de algum outro jeito o Cobra Kai em si, né? Pô, a Mas gente melhor podia que ter... Cobra Kai 2 pontos, na verdade, sobre Cobra Kai, né? Não, ia ser melhor se fosse Cobra Kai dois pontos, a hora da verdade, porra. Isso ia ser ótimo. Não é tão ruim assim. Enfim, opinem Não nos é comentários do vídeo, pessoal, se vocês acham que deve ter o nome do filme no título ou não. Lembrando que o nome do filme no título ajuda as pessoas a acharem o episódio que é relacionado ao filme, exceto que não tem só o título como forma para as pessoas acharem as coisas. Não se esqueçam disso, não é tão importante assim pra isso. Mas, gente, isso só é importante nos temas quentes. De fato. Quando é um filme velho, um filme, tipo, não precisa, mano. Não tem a menor necessidade. E nunca fiz questão disso. Inclusive, falando pra cachorro, acho que é um título ótimo. Esse é um... Eu preferia o outro título que eu sugeri, que agora eu esqueci. Doutor Dolittle, dois pontos falando pra cachorro. Não, eu sugeri, como é que era? Entre palavras e latidos. Um negócio assim, eu tinha falado. Assim, não era ruim. Falando pra cachorro é muito bom. Uma curiosidade sobre mim. Falando pra cachorro, eu gosto muito desse nome. Pensei muito nesse nome há muito tempo atrás. Porque eu já pensei em fazer um podcast antes. E ia ser coisas que eu falo com cachorro. A gente tem um cachorro. E aí, por isso ia chamar Falando pra Cachorro. Tá vendo? Você achando que eu tava mentindo sobre o meu conhecimento de podcast, o Vabi até já imaginou ele tendo um podcast. Eu teria um podcast porque eu vejo... Como chama? Eu vejo respondendo em voz alta, mano. Eu consigo fazer aquilo. É só ela respondendo em voz alta as perguntas, bicho. Enfim.
Enfim, é isso aí. Essas aranhas são muito legais, E né, um mano? Eu tô episódio mexendo também. aqui com elas, tô quase Um brincando com episódio que a elas. gente não tá falando. Eu também. Hein, galera? Desculpa. Desculpa, né? Um episódio que a gente não tá falando, mas que foi a maior pressão, foi o dia que a gente foi gravar com o Ricardo Galvão e a Mariana Moura, Sim, né? é verdade, a gente não tá falando disso. Vocês já se perguntaram por que aquele episódio tem 40 minutos? É porque eles só tinham meia hora. E a gente ficou segurando eles aqui a mais que precisava. Inclusive, eles saíram correndo pra próxima coisa aqui da Unesp. Esse episódio foi um caos. Não me arrependo nem um pouco, eu acho que foi uma excelente oportunidade, foi ótimo, mas foi um caos. Porque o que aconteceu? Eles iam vir aqui pra Unesp pra fazer uma palestra. E a gente ficou pensando, nossa, seria legal, né? Pena que não vai acontecer, eles estão ocupados. E aí, alguém chegou... Não, calma aí. E Isso é aí, bom demais. quando eles chegaram, colocaram na agenda deles... Podcast do IB. Podcast do IB. E a gente ficou pensando... Tem outro podcast no IB e eles vão entrevistar eles? Poxa, que pena, a gente perdeu isso e tal. E aí, faltando, tipo, 2 dias pro dia que eles chegavam, que a gente ia entrevistar eles, alguém chegou e falou, sim, é que a gente marcou aí pra vocês. E não tinham contado pra gente, mano. Pô, E a minha parte, isso veio depois de a gente falar, bicho, não é a gente. E aí a mulher que marcou isso ficou tipo, se não é vocês, é quem? Vou cancelar então. E a gente falou, tá bom, cancela lá. E era nós, marcaram pra gente. Só que ninguém avisou a gente. Pois é. Gente, foi o dia mais engraçado. E eles vindo no dia que eu fui fazer a prova da autoescola, eu dirigindo lá o carro com o homem me avaliando e pensando, mano, eu tenho que chegar a tempo de ver o Galvão. Vai falar com o ministro da ciência, Não é o ministro da ciência. O ex-diretor do INPE. ex-diretor do INPE. Ele nunca acerta o cargo dele. Pra quem não assistiu aquele episódio, não está contextualizado, o Ricardo Galvão, ele é o ex-diretor do INPE, que brigou com o Bolsonaro lá em defesa da Amazônia. Sensatíssimo ele, uma pessoa super simpática. Nossa, foi muito legal. E a Mariana Moura, ela Com bigode também maneiro também. é cientista, ela é cofundadora do movimento Cientistas Engajados. Então ela tá agora, ela lançou uma candidatura política e tudo mais, ela é extremamente envolvida na área da política, levando a ciência para a política. E eles dois são figuras públicas, extremamente importantes. E aí a gente só tinha entrevistado pessoas que a gente conhecia já daqui, né? Pessoas que foram nossos professores, que são nossos colegas de pós-graduação. Então eles foram praticamente as primeiras pessoas de fora, realmente, que a gente não tinha contato, que a gente foi entrevistar. A primeira vez que a gente fez indiscutivelmente jornalismo. Sim? Mas confia, o Átila vai vir aí algum dia. Nossa, essa A Natália Pasternak vai colar. Natália Pasternak, se você estiver ouvindo isso, por favor, vem. Ela não tá É meu ouvindo. sonho, Ela não tá é meu sonho conhecer você. A gente não precisa nem gravar, eu só queria falar com você. Você é minha heroína. Enfim, mas foi esse caos com o Ricardo Galvão. E foi ótimo, porque a professora Ariane foi lá receber eles, né, chegaram um pouquinho em cima do horário, porque eles foram almoçar na cidade, vieram de fora e tudo mais. E aí, a professora Ariane estava esperando eles no Espaço IB, e aí eu fui lá para esperar junto, né, pra ir conversando com eles para trazer eles para cá. E aí, quando eu cheguei perto da Ariane, ela falou, ai, você tá tão tranquila, Gabi. E eu pensei, eu não sei como. E eu pensei, Mas foi ótimo. Nesse dia eu passei na autoescola, pra quem estivesse perguntando se deu certo. sim, agora falta só ter dinheiro pra um carro. Foi E pra muito carteira. engraçado. Mas esse foi um episódio que eu gostei muito. Carteira, É uma pena esse episódio ser tão curto. Uhum. Mas ele foi muito legal, vale muito a pena assistir. Foi brilhante, assim, os dois convidados sensacionais. E a gente fez uma coisa excepcional, que foi ter 2 convidados de novo. Porque a gente tá evitando de ter 2 convidados, desde que a gente gravou com a Adalta e a Jordana, porque aí dá muito papo e a gente tem a limitação de tempo pra gravar. Pois é. E aí, naquele dia, como a gente tinha um tempo fixo que a gente podia usar e tinha a oportunidade de entrevistar os dois, a gente fez. Mas isso não é comum. Talvez a gente consiga algum dia corrigir essa limitação técnica e possa fazer episódios mais longos. Só que eu não sei se teria tempo de retenção, né, nesse caso também. Mas é isso, gente. Não é fácil fazer podcast. Não é fácil. E falando nisso, que a gente tem menos tempo e que não tem tentativas de novo, né? A gente não consegue chamar as pessoas de novo. Vamos ter que encerrar esse episódio aqui e vamos voltar de novo. Esse aqui vai ser a vez que a gente vai repetir convidados, nós mesmos.
Nós vamos aparecer mais vezes esse mês aí, esse vai ser um mês especial, mês de 10º episódios. E mês de Halloween, como vocês devem estar vendo pela Mês de decoração. Halloween, como você deve estar vendo pela, etc, decoração. Então, qual será que é o próximo tema? Fica ligado e volta em breve. Não vamos fazer promessas. Demora pra fazer essas coisas, sabiam? Vai ser filme de terror. Cala a boca, Disney! Quem disse isso? Enfim, muito obrigado por assistir a gente até agora e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Preciso mijar, nossa. Meu filho bebeu essa água aí, Disney. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.